Eu sou Gabriele Pimentel e esse é mais um Poder Entrevista. Hoje estamos aqui com José Roriz Coelho. Ele é presidente da Abiplast, Associação Brasileira da Indústria do Plástico, e também é segundo vice na Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. É um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Bom, eu gostaria de começar falando sobre a pandemia. Como é que a pandemia vem afetando o setor da indústria do plástico? Bom, a pandemia nos trouxe diversos desafios. Primeiro é que nós imaginávamos que nós íamos ter um ano de crescimento de 2,5%, e nos 2 primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, a gente percebeu que esse crescimento não seria dessa magnitude. Então já era uma preocupação nossa. Quando veio a pandemia, a primeira preocupação foi com a saúde dos nossos funcionários. Nós temos 12.500 empresas no Brasil e 380 mil pessoas que trabalham no setor de transformação plástica. Então, fomos buscar os protocolos para as empresas que estivessem trabalhando, principalmente aquelas que estavam atendendo o setor de saúde, atendendo também o setor de embalagens para alimentos, medicamentos e delivery, né? Porque como os restaurantes e bares não estavam abertos, boa parcela da alimentação estava sendo enviada para casa e as embalagens adequadas para atender o que era enviado em delivery. Depois tivemos a questão econômica, né? Logo no segundo instante, né? O primeiro foi a saúde dos nossos funcionários, depois a questão econômica, porque alguns segmentos que dependiam de vender em shoppings, em lojas abertas, lojas de rua, etc., não tinham como escoar a sua produção. Então, boa parcela dessas fábricas pararam, tiveram problema de capital de giro, que tinha que pagar os salários, etc., né? E algumas empresas começaram logo, assim que foram saídos esses programas emergenciais do governo, né, buscando acesso a crédito, etc. No início tiveram muita dificuldade. E agora, passado o período mais crítico da pandemia, mas ainda estamos nela, você poder atender o mercado. Né? Poder atender o mercado, você não deixar que falte produtos, você, de uma certa forma, recuperar aquelas empresas que tiveram problema financeiro, para que pudessem voltar a trabalhar normalmente. E também recontratar, quando possível, os empregados, né, os funcionários que, ao longo desse período de pandemia, perderam as suas posições. Qual a importância do comércio eletrônico nesse período para a indústria do plástico? Bom, o comércio eletrônico ele já vinha ganhando uma importância muito grande, né, em vários segmentos onde a gente atua, e com a pandemia ele passou a ser uma das principais maneiras, já que as pessoas não podiam sair de casa para fazer compras, né, para atendimento das demandas das residências. Então, o crescimento foi muito rápido, tem indicadores aí que mostram que foi mais de 600% de crescimento nas vendas online, e muitas empresas tiveram que se adequar e se preparar para vendas online. E o que vai sobrar disso tudo é que, do lado das empresas, elas vão ter mais um canal de vendas, e do lado de consumidores, tem muito consumidor que não sabia comprar via online, e agora aprenderam e sabem comprar e gostaram, né, de comprar online. Então, eu acho que o que vai acontecer é um crescimento muito grande dentro do mix de venda, o que é venda e-commerce e os outros tipos de vendas existentes. Quais são as perspectivas para a retomada da economia? O senhor acredita que a alta será em V, assim como espera o governo? O que está acontecendo hoje é o seguinte, você teve para 66 milhões de pessoas, você teve as parcelas de R$600 em 5 meses. Então, você teve um grande volume de dinheiro que foi repassado para as famílias através do programa emergencial do governo. Nunca teve no Brasil, né, um programa dessa magnitude. No governo Temer, por exemplo, foi liberado uma parcela de R$500 do Fundo de Garantia, só aquilo provocou um crescimento do PIB entre 0,3% e 0,4%, só que agora o volume foi muito maior. Além disso,
embora inicialmente o crédito tenha atrasado, mas foi também repassado ao mercado um volume de crédito muito grande. Hoje o que nós temos é falta de produto, aumento de preço de produtos, porque a demanda está muito grande. E a maioria desse pessoal, ou pelo menos uma grande parcela, não é bancarizada. Esse dinheiro está indo imediatamente para o consumo. As pessoas não têm nem como poupar porque não tem conta em banco. Agora, o grande ponto de interrogação é o seguinte: assim que acabar isso em dezembro, volta uma situação normal. Ou seja, vai ter o Bolsa Família, talvez um pouco maior, o Congresso está discutindo isso, o próprio governo está falando de lançar um plano de renda, né, para um novo plano aí de aumentar a renda, e talvez o Bolsa Família fique um pouco maior, mas também o governo está muito endividado, as famílias muito endividadas, as empresas endividadas, e aqueles problemas que nós tínhamos antes da pandemia, eles continuam os mesmos, eles não foram resolvidos. E foram adicionados a esses problemas esse endividamento do governo e das famílias e das empresas. Então, no ano que vem, nós vamos ter algumas incertezas muito grandes com relação à retomada da economia. Vamos voltar um pouco agora para o estado de São Paulo. O senhor acredita que a rivalidade entre Dória e Bolsonaro atrapalha o setor da indústria? Não, eu acho que, independentemente de rivalidade, eu acho que isso é mais para a população, né? E durante aquele período mais crítico da pandemia, é natural que tenha tido uma insegurança muito grande entre as pessoas, as famílias, etc. Então, quando você vê autoridades, né, talvez tomando decisões em posições antagônicas, isso passa insegurança. Essa insegurança, naturalmente, também chega às empresas. Mas cada um tinha a sua posição e, no final, hoje, né, nós empresários, dentro desse quadro difícil que nós temos hoje, que a gente tenta interagir da melhor maneira possível com o governo do Estado de São Paulo e com o governo federal, né? E levando propostas para buscar soluções para problemas que têm se apresentado aí no dia a dia. Falando agora de reforma tributária, o setor de serviços tem criticado bastante as propostas, principalmente por conta da CBS. O que a indústria está achando das propostas que estão sendo analisadas? A primeira coisa é o seguinte: a reforma tributária não é uma reforma tributária nem para a indústria nem para o serviço. Nós necessitamos de uma reforma tributária para o Brasil voltar a crescer, para atrair investimentos. A indústria é um vetor importante para alavancar o crescimento. Normalmente, os países que têm crescimento acima de 4% ao ano, ele tem indústria com participação no PIB acima de 20%. Aqui no Brasil, hoje, esse número é 10%. Então, nós precisamos crescer muito a participação da indústria. E outra coisa, nós temos um grande problema aqui, que é o baixo consumo pela capacidade de compra do brasileiro. O IDH do brasileiro é muito parecido com o que é do Suriname. O brasileiro não tem capacidade de compra. E quando ele vai comprar um produto, né, a carga tributária incidente sobre aquele produto e as taxas de juros sempre foram muito altas. Então, além de ter uma capacidade de consumo baixa, boa parcela da receita dele ele gasta com tributos e taxas de juros. Então, a reforma tributária para o Brasil, ela iria favorecer um aumento de renda, ela iria favorecer o investimento, porque ninguém investe no Brasil de uma maneira regular, sabendo que existe uma complexidade tão grande na taxa de juros, no imposto do Brasil, na carga tributária, que é muito maior do que dos países que nós competimos. Então, com essa carga tributária complexa e alta, você não atrai investimento. Não atraindo investimento, você não cria emprego. E se você não cria emprego e aumenta a renda, você não vai ter consumo. Então, a área de serviço, que ela oferece muito serviço para a indústria também, né, e o comércio, que ele depende da renda das pessoas para vender, ele, se tiver uma reforma tributária que seja uma reforma boa para o Brasil, para que a gente possa crescer mais e aumentar a nossa renda, eu acho que vai ser bom para todo mundo, né? Nós não podemos olhar uma reforma tributária para atender esse ou aquele setor. Temos que olhar uma reforma tributária que atenda o Brasil. O que o senhor acha da ideia de criar um imposto para transações digitais?
Ó, esse imposto, ele gera muitas dúvidas, né? O governo, e principalmente o ministro Paulo Guedes, desde o outro secretário da Receita, Marco Sintra, que saiu, eles têm colocado na mesa esse imposto, né? O problema é o seguinte, nós já estamos bastante avançados dentro de um IVA, de um imposto sobre valor agregado, onde está sendo debatido no Congresso, tanto no Senado como na Câmara. A minha preocupação é que esse tipo de imposto ele venha se somar a todas essas dificuldades que nós temos hoje para a convergência de uma reforma tributária no Brasil, e ao invés dele acelerar o processo, ele até atrasa. Agora, o importante, o governo tem falado nisso, né, desde que assumiu, o ministro da Economia assumiu a sua pasta. Agora, precisamos de ver que imposto é esse, né? Porque até agora só se falou, mas tem que colocar na mesa para que a gente faça as contas, qual vai ser a base desse imposto, qual vai ser o tamanho desse imposto, e aí sim nós vamos analisar o impacto nele da economia, para a gente ter uma posição se ele é bom ou não para essa reforma tributária que a gente precisa. Vamos falar agora das eleições para a presidência da Fiesp. Por que o senhor decidiu se candidatar e quais são os planos do senhor para a instituição? Bom, a eleição na Fiesp, a importância de uma eleição é você discutir o que você pode melhorar, o que você pode fazer de novo, o que você pode manter que está sendo bem feito, né? Não é uma questão de ser oposição ou situação, é o que é melhor para a indústria e você abrir um grande debate entre os vários interesses de setores, entre os vários interesses de regiões e entre os vários interesses que são setoriais a todos que têm indústria no estado de São Paulo. Tá? A reforma tributária que nós acabamos de falar é um deles. Então, esse debate ele é fundamental. Quando você não tem eleição, quando você tem chapa única, quando você tem chapa batida, você não tem esse processo eleitoral onde essas discussões afloram. Então, é muito importante ter um debate, porque a indústria, que já teve 28% do PIB, hoje tem 10%. Nós precisamos de um rumo para a indústria brasileira, nós precisamos de convergência, nós precisamos de uma maior participação dos empresários, nós precisamos atrair aqueles empresários que estão fora da Fiesp, nós também precisamos que aqueles empresários que são frequentes dentro da Fiesp tenham acesso a materiais de boa qualidade, a reuniões com grande conteúdo e possam participar através de um processo onde as tomadas de decisões elas sejam compartilhadas entre todos os segmentos, né? E não sobre poucos setores. E deve ter alternância entre setores. Você não pode um setor que prevaleça dentro da Fiesp por muito tempo, até porque na indústria temos uma infinidade de setores que seria bom que eles se alternassem aí na presidência. E também de pessoas que participam, que frequentam, pessoas que se dedicam, né, a essa questão de buscar uma convergência para a indústria. Agora, qualquer plataforma que tenha que ser feita para a Fiesp tem que focar em cima de tecnologia, de modernização da indústria, de você ter uma indústria competitiva, de você ter uma indústria 4.0, né, onde incorpore todas essas tecnologias hoje que estão disponíveis e estão avançando a uma velocidade muito maior lá fora do que aqui no Brasil. E essas tecnologias elas têm que ser incorporadas pela empresa e levar até a média e pequena empresa e utilizar o SESI, Senai, né, principalmente o Senai, para a difusão dessas tecnologias nas empresas médias que necessitam de um apoio para a introdução desse novo sistema, dessa nova metodologia de se produzir com essas novas tecnologias. E também existe uma integração muito grande hoje com a área de serviço, né? A área de serviço ela é uma grande agregadora de valor aos produtos industriais. Então, todo esse conjunto né, de coisas que podem ser feitas tem que ter uma ampla discussão na Fiesp. Agora, se você tem uma chapa batida, que as pessoas vão lá, assinam um papel e aquilo é eleição sem um debate, já que a eleição é dia 5 de julho, é um péssimo exemplo de governança
para os empresários de São Paulo, né? Não é assim que as coisas deveriam acontecer. Uma boa governança existe. Primeiro, vamos debater, depois vamos identificar quais são as melhores propostas, né? Identificando quais as melhores propostas, aqueles que estão compromissados com aquela proposta, e a gente faz uma chapa e concorre. E quem perder, provavelmente, ele vai estar a favor do que for bom para a indústria. Agora, na Fiesp se faz o contrário. Primeiro, você faz a chapa e depois você bloqueia todo o processo participativo para se achar qual o melhor caminho para a indústria e ficamos totalmente alheios do que é necessário para essa realidade atual que nós temos da indústria hoje, que é muito crítica, né? Bom, o Paulo Scaff esteve muito tempo na presidência da Fiesp. No entanto, ele é bastante lembrado por disputar o governo de São Paulo. O que o senhor acha de presidentes da instituição estarem ocupando a presidência e, ao mesmo tempo, se candidatar a cargos? Eu acho que isso é um conflito de interesse, só a mistura de uma agenda pessoal com a agenda da indústria, né? A agenda da indústria é muito mais importante do que o interesse pessoal de um presidente, né? E então eu vejo isso com muita preocupação, porque esse é um dos motivos que a gente não interage, por exemplo, muito melhor com o governo de São Paulo, né? E também até interação com o governo federal, porque quando você está muito aliado a um governo ou mistura essas duas coisas, tá? Você quando elogia, se você está engajado naquele governo, o elogio não tem valor. Você está elogiando porque você está apoiando. E se você critica, né, você acaba que a crítica ela tem que ser muito mais leve, porque se você está apoiando aquele governo, você não pode estar criticando. Então, eu acho que a posição deve ser de independência. Não necessariamente que o empresário não possa participar da política. Eu acho muito interessante, muito bom o empresário participar da política, mas não dentro de uma federação como a Fiesp e como a SS. Aí ele tem que se desligar, provavelmente vai ter apoio de muitos empresários, mas ele não pode misturar essas duas coisas. E com isso a gente perde uma boa interlocução, tanto com o governo estadual como com o governo federal, né? Certo. Agora vamos voltar um pouco para o tema de sustentabilidade. A indústria das embalagens, elas afetam muito o meio ambiente. Como é que o senhor acredita que pode haver uma transformação nesse setor? Bom, é até bom, e é muito bom, né? Até não, eu acho que é muito bom essa pressão da sociedade para que os produtos sejam cada vez mais amigáveis. Amigáveis no sentido de sustentabilidade, né? Produtos que eles coexistam aí amigavelmente com a natureza e com as pessoas, né? Trazendo benefícios para as pessoas, sem que com isso você destrua a nossa natureza, né? Então, o produto plástico, até porque ele é um produto recente, né? Não tem muito tempo que o plástico foi inventado, se comparado às outras matérias-primas, ele ocupou muito espaço, ele é muito visível, ele está em todos os lugares, né? Agora, o caminho para isso é a economia circular. Hoje você tem uma geração de resíduos muito grande, são quase 210 milhões de toneladas ano para todos os produtos onde eles são descartados, o que a gente chama de lixo. Agora, dentro desses produtos descartados, existe uma riqueza enorme que pode ser reaproveitada. E pode se criar muito emprego, né, e o desenvolvimento de muitas tecnologias para aproveitar esse produto que pode ser reciclado. Muitas vezes você vai procurar uma matéria-prima, né, ou um lugar distante ou no fundo do mar, sendo que ela tem disponível nos grandes centros ou nos centros, que é um produto que foi descartado e que pode entrar novamente no processo produtivo. Então, hoje, o que a indústria de plástico tem feito é buscar cada vez mais envolver as pessoas e conscientizar as pessoas que aquele produto que ela usou, ele pode ser utilizado na economia circular. Eu dou exemplo agora na pandemia, né? Os produtos plásticos extremamente úteis, né? Você vai desde os catéteres, bolsa de sangue, bolsa de soro, medicamentos, a própria vestimenta de médicos, etc. Tudo isso são feitos com materiais plásticos.
tá? E os deliveries para as residências. Se não fossem os produtos que vão para as residências embalados em produtos plásticos, né? Ou eles ficariam muito mais caros, ou então o produto não conservaria suas propriedades durante o transporte. Então, tudo isso tem que ser olhado, né? De um lado, o benefício para a sociedade e, de outro lado, a preservação da natureza. Agora, para isso acontecer, tem que ter uma consciência da população, né? De que o consumo dela tem que ser cada vez mais consciente, de usar o mínimo de embalagem possível, usar o mínimo de matéria-prima possível nas embalagens e, ao mesmo tempo, depois que aquele produto for utilizado, você direcionar ele para a economia circular. E que isso também vai gerar milhões de empregos, né? É isso, então. Eu agradeço pelo tempo do senhor, por o senhor ter se disponibilizado a estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Foi um prazer aí participar com vocês, tá bom? Esse foi mais um Poder Entrevista. Eu sou Gabriele Pimentel e agradeço a sua audiência. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho.